Pessoal, hoje é dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E hoje o nosso convidado vem lá da ala das mídias sociais. Ator, produtor, criador de conteúdo, é ele. Espera um pouquinho que a produção tá dormindo, vou chamar ele, roda a vinheta que vem o foguetinho. Quinho Fonte, tá na laje. É isso aí. Obrigado por aceitar o nosso convite, tá aqui participando. Gina, eu que agradeço, gente. Aqui o visual é sensacional. Tá calor? Tá calor. Tá calor. Mas gravar com esse visual aqui é sensacional. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, viu? Eu que agradeço. Pô, um fato inusitado e engraçado. Toda vez que a produção colocava lá aquela caixinha de pergunta, poxa, quem quer traz quem aqui? Aí todo mundo, Quinho. Não Quinho Fontes, Quinho Fonte. Pra você, web espectador e telespectador, não vai errar o nome do homem, como tá na laje. Quinho Fonte, não, pô, Quinho Fonte, quem é esse cara aí, Gilda? Quem é esse abençoado? A gente foi lá, procurou nas redes sociais, ator, produtor de conteúdo e também apresenta o programa também, né, Quinho? A gente apresenta, eu já quero agradecer o pessoal que fez essa movimentação, eu seguia já vocês em rede social e quando apareceu eu falei, gente, vai lá, pede pra mim participar e tal, foi muito legal, obrigado a todo mundo. E sim, apresenta um programa semanal hoje, o programa Gris, toda quarta-feira às 21h30 ao vivo. E hoje você tá num papel totalmente diferente, você tá sendo entrevistado. Sim. E não está entrevistando. Como é que é essa experiência aí? Cara, eu adoro... acha diferente ou não? Mas eu adoro conexões, eu adoro trocar. Então, se eu tô aí, se eu tô aqui, pra mim tá tudo certo. Eu adoro falar da minha vida, adoro aparecer, adoro isso. Eu acho que essa troca é muito importante, diferente do local que eu tiver. É claro que quando você tá apresentando, você meio que domina ali, né? Você começa a fazer a situação virar a seu favor. Mas como entrevistado, eu também gosto. Não mais um cara como você, que tem tanto talento. Que isso, cara. Eu tô aprendendo a cada dia e aprendendo com você, que tem uma experiência com as redes sociais, até a gente vai falar sobre as redes sociais na vida das pessoas. Como é que foi do Quinho entrar para essa vida que eu falo assim, pessoa pública, uma pessoa que lidar com as redes sociais? Que hoje a gente vê muito artista, muito ator que perde muito tempo e não foca nas redes sociais. Sim. Que é uma ferramenta que ajuda e também nos atrapalha. Eu acho que pra mim as redes sociais elas são muito importantes, assim, elas são um foco. Eu tenho meu trabalho como apresentador, também tenho como criador de conteúdo e como produtor de elenco com a agência de casting que eu tenho. Então o meu trabalho ele gira quase que 100% em rede social. Então as pessoas que sabem utilizar a rede social de uma forma saudável e pra se divulgar é sensacional. Mas tem muita gente que ainda não aprendeu para que serve essa rede social, né? A gente tem muitas fake news, por exemplo. A gente tem uma galera que não sabe usar a seu favor. Mas o meu trabalho hoje em dia, ele é quase que 100% em rede social, né? Não era assim, né? Quando eu comecei a fazer programa, por exemplo, em 2010, tava começando o lance de todo mundo bota tudo na internet. Então ainda não tinha uma força a rede social. Hoje, a rede social, assim, se você não tem rede social, por exemplo, você não participa nem de rodas de conversa, assim, é até meio estranho alguém que fala assim, eu não tenho Instagram. Não tem? Você não tem Instagram? Como assim? É uma coisa que não tem o Pix. É tipo, você não tem Pix ainda? Como é que é isso? Mas pro meu trabalho é essencial e também para fazer essa troca, por exemplo, né? As minhas conexões de estar aqui, por exemplo, do pessoal que foi lá e falou, gente, amo Quinho, é tudo através da rede social, né? Então, sabendo utilizar em benefício próprio é super saudável. E o bacana, vamos explicar para o telespectador e o web espectador, a agência Cast. O que é Cast? Ele é um produtor que vai atrás dos, como é que fala assim, dos talentos, né? Preparar os talentos, preparar o ator, quem for que seja, para poder estar atuando como figura pública, atuando também. É isso mesmo? Tô falando besteira, mas é só para explicar para o nosso web espectador e telespectador para saber o que é Cast.
É mais ou menos isso. Eu tenho uma agência de casting para publicidade. Então, explicando de uma forma fácil, quando você assiste uma campanha publicitária, um comercial de televisão, as pessoas que aparecem, o ator, né, o figurante no fundo, a minha agência é responsável por trazer essa galera. Então, vamos supor, marca X entra em contato comigo e fala: Kim, eu vou fazer um comercial de supermercado, então eu preciso de uma mulher loira, de um japonês, de um negro e de uma senhora de 60 anos. Então, a minha agência vai atrás desses perfis e a gente manda sempre uma grande quantidade para o cliente escolher quem ele quer que apareça nessa publicidade. A minha agência ela não é responsável em formar atores, por exemplo. Sim, Isso aí é uma coisa mais escola, é outra coisa. Eu sou uma agência de casting. Então eu faço o link entre o cliente que quer fazer o comercial e a pessoa que quer aparecer nesse comercial. E é a agência Grid Produções que eu já tenho há 6 anos. Que também aconteceu por acaso, não foi uma ideia, não era um sonho ser produtor de elenco. Foi algo que o meu trabalho, em algum momento, eu cheguei falei, bom, é isso, gente. Tem que virar uma agência, tem que sobreviver. E hoje é o meu alicerce, por exemplo. A agência é o suporte do resto da vida. Essas perguntas aqui, quem faz é o nosso amigo da produção, grande Edson Pipoca. Edson Pipoca é morador lá do Guarujá, ajuda a gente, ajuda o programa na laje. E ele falou, quando ele manda as perguntas, eu falei, pô, mas o que é casting, né? Aí ele explicou mais ou menos, eu falei assim, poxa, é um caçador de talento. Mas não, você explicando de uma forma mais genérica, mais precisa, você explica que o cliente te procura e você vai atrás das pessoas que possam fazer a propaganda daquela empresa que necessita. Isso. Hoje, Quinho, é difícil encontrar pessoas nesse mundo casting? Cara, é difícil porque as pessoas elas não levam a sério o trabalho com casting. Assim. A gente tem muita gente que leva a figuração como bico, por exemplo. Né? Elas não entendem que por trás desse trabalho tem um trabalho de muito tempo. Para a pessoa chegar, por exemplo, um dia e fazer essa figuração, eu estou trabalhando de repente há uma semana nesse casting. Se o cliente precisa de 10 opções, eu tenho que mandar 100. Então, assim, é um trabalho muito grande para as pessoas simplesmente levarem como bico. A gente tem um problema também das pessoas que não entendem qual material deve ser enviado, né? Elas não entendem que casting, fotos para casting é diferente de fotos de book, né? O casting você faz uma parede branca com uma camiseta lisa, calça jeans, sorrisão e é isso. Não é um book com a cobra, a Ferrari e o tigre. Isso é outra coisa. E fora as pessoas que não têm noção da foto mandam mesmo. Esse tipo de foto? Meu anjo. Já teve algum nudes lá? Opa, nudes, temos um álbum de nudes dos mais variados possíveis e tamanhos e formas e posições. Porque, assim, eu até entendo que é uma falta de informação porque as pessoas não vão atrás disso. Mas a foto que você imaginar. Imagina uma foto e falar, isso aí não, recebi. Caramba. Recebo fotos de gente vestida de super-herói, de gente de biquíni na praia numa pose estranha, de gente bebendo aqui, dois cigarros na mão, de gente em turma. Já recebi uma foto, por exemplo, de um cara com um teste de gravidez na boca. Acho que ele estava felizão porque ia ser pai, e ele achou que a felicidade dele seria bom pro cliente. E as pessoas elas não entendem que aquela foto, ela vai pro cliente. Então como é que você vê uma foto daquela foto? E essa foto aqui é minha foto melhor, ó. Vou mandar essa aqui, não tem como. E aí eu entendo que é a falta de informação, as pessoas não vão atrás, elas encaram como bico. Porque assim, figuração, geralmente a pessoa ganha 120, 140 reais. Vou lá ganhar 100zinho e tal, tá tudo certo. Só que não é isso. É um trabalho muito grande pra você não levar a sério. E a gente tem um problema aqui na Baixada, por exemplo. Aqui eu tenho muita gente que não entende isso. Em São Paulo, acho que é um pouco mais profissional, assim. Não sei se porque lá, por exemplo, tem as emissoras de televisão, né, grandes. Então lá, as pessoas trabalham efetivamente com figuração, ou com casting, ou com atuação. Não é nem desdenhar, né? É mais uma falta de informação, profissionalismo também, né? Mas é da pessoa, porque se amanhã eu resolver virar açougueiro, por exemplo, eu vou me informar sobre o corte de carne, sobre roupa, sobre não sei o quê, sobre... Eu vou atrás disso. Mas sobre figuração, sobre casting, a maioria, assim, aqui na Baixada, por exemplo, não tem essa preocupação. Elas não perguntam, elas não vão atrás, elas mandam o que elas acham que tem que mandar. E aí elas não leem o perfil que a gente solicita, elas não entendem que a data que está lá, se precisa estar disponível integralmente na data, elas não entendem isso também. E hoje, para mim, que faço isso há 6 anos, eu não tenho mais paciência para ensinar, por exemplo. Entendi. No começo, eu pegava pela mão e falava, gente, olha, é assim, hoje eu entendo que é falta de vontade mesmo. As pessoas não estão nem aí, então eu também não estou nem aí. Só que eu também perco com isso.
Quanto menos gente eu mando para o cliente, menos chances de aprovação eu tenho. Por isso que, por exemplo, hoje à noite eu fiz uma publicação no meu Facebook, dando toques novamente. Gente, leiam a publicação, entendam o que é para ser mandado, não deixem de mandar material. Eu vou sempre fazer isso porque eu lido com esse trabalho muito com uma parceria. Eu preciso deles e eles são de mim. É uma troca. Então, os dois trabalhos têm que ter excelência. Mas é difícil, porque a gente esbarra no ego do ser humano. Aí é complicado, né? Ah, meu filho. O ego é complicado, porque a pessoa fala assim, mandei tantas fotos pro Quinho lá, mandei tantas fotos e o Quinho nunca me chamou. Quero Quinho, Lincoln, eu quero participar. Como que eu faço para me conectar com a agência do Quinho hoje? A minha agência, ela não trabalha com agenciamento, por exemplo. Eu não concordo com essa prática. Tem muita agência, por exemplo, tanto na Baixada como em São Paulo, que eles cobram por mês para você estar lá. Tá, eu vou cobrar R$500 por mês para você ter o seu cadastro lá. E isso não te dá de garantia de ter trabalho, não. Eu não concordo com isso, porque acho que isso é uma prática extremamente abusiva. Sim. Porque quando uma agência, por exemplo, quando a minha agência fecha um trabalho com você, eu já ganho em cima de você. Sim. Existe uma porcentagem do seu cachê que vem para a agência, que é a taxa de agenciamento por aquele trabalho. Mas hoje eu funciono muito com rede social. Então a gente tem a página da agência no Facebook, a gente tem o Instagram. Pode falar a página para as pessoas. Não, a página é o nome da minha agência, que é Grit Produções. Tá. Então, tanto no Instagram, sem o acento, né, Grit Produções, e no Facebook, Grit Produções. E lá existem todas as informações de como você acessar a agência e também todas as publicações que eu faço tem as informações de como você se candidatar àquela vaga. Tem e-mail, tem qual material você precisa mandar, até que data você pode mandar, aonde vai ser, qual é o cachê, qual é o segmento. Então é só as pessoas terem um pouquinho de cuidado só com o trabalho delas, ler com atenção e mandar se tiver no perfil. É simples, assim, a gente não tem uma burocracia. E essa indústria hoje, como é que você vê essa indústria? Esse mercado tá propício, tá bem, o sol brilha para todos, dá para você caminhar e buscar pessoas, tem muita gente querendo participar. Como é que tu vê essa indústria? Quando a gente fala hoje, por exemplo, pós-pandemia, ainda não voltou 100%. Antes a gente fazia, por exemplo, figurações de 100 pessoas. Hoje a gente faz de 3, de 4, de 10. O mercado audiovisual, ele meio que se reconfigurou depois da pandemia. Eles entenderam que muita coisa, por exemplo, eles não precisam ter tanta gente no set de filmagem, porque as pessoas que estão em casa, elas não entendem. Se eu tô aqui, por exemplo, com ele gravando um comercial, atrás tem quase 50 pessoas envolvidas. São bastidores. É uma galera, as pessoas elas não têm noção de como tem gente atrás. Então isso diminuiu muito. Tanto a quantidade de pessoas na frente como a quantidade de pessoas atrás. Tem espaço? Tem. É um meio extremamente corrido, competitivo. Então quanto mais você estiver dentro de um material de qualidade, né, estar atento a essas informações, entender se você quer fazer figuração, se você quer fazer atuação. Tem espaço? Tem espaço, mas é uma concorrência. Pode ser que, por exemplo, eu tenho pessoas que mandam material para mim há 6 anos e nunca foram aprovadas. É um erro meu? Não. É um erro da pessoa? Não. Ainda não calhou do cliente bater e vou desistir? Não, tem outras agências, as pessoas trabalham para outras pessoas. Desistir nunca. Não tem como. Mas, por exemplo, esse meio em São Paulo funciona mais do que aqui. Eu conheço pessoas que vivem de figuração, que fazem todos os dias, elas fazem figuração. Tu fala até assim, São Paulo, né? São Paulo a gente entende, São Paulo é o berço, né? Uhum. De todas as indústrias. E a gente percebe também no dia a dia das pessoas da Baixada Santista, até mesmo da nossa região, a gente não vê esse profissionalismo nessas profissões, né? As pessoas querem falar assim, eu quero fazer, eu quero buscar. A pessoa fala assim, eu tenho o meu trabalho lá no Porto, eu tenho o meu trabalho lá de entregador de iFoods, né? Tem o seu entregador, eu vou lá fazer um bico na agência do Quinho e já era. Ganhei meu dinheiro e já era. E acaba que ele não investindo nele próprio, que poderia ser um mercado para ele ali, de até mesmo o principal ganha-pão, a fonte de renda da própria família dele. Não, eu acho que até pode ser uma segunda opção. Na segunda-feira eu tenho folga, vai rolar um casting, eu vou lá me candidatar, vou ganhar 100, 150. Desde que você leve isso
com seriedade, com um trabalho e não como um bico. Ah, pô, fiquei desempregado, vou agora focar mais nisso, beleza. Só que entenda que, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem muito mais gente de fora que grava aqui, que usa o cenário, a praia, o centro histórico, né? A gente tem muito mais gente de fora do que a galera daqui mesmo. Aqui quem faz é o shopping, é a lojinha, são trabalhos menores que pagam menos. Então, se você quer trabalhar com casting, configuração ou com atuação, o mais próximo da gente é São Paulo. Então é legal você mirar lá e focar lá, porque lá você consegue trabalhar praticamente todos os dias, porque lá tem as emissoras de TV, tem programas de televisão, as grandes produtoras estão lá, as grandes agências de modelo estão lá também. As maiores marcas estão lá. É isso, então o acesso é muito mais fácil do que aqui embaixo. Bacana. Vamos falar um pouquinho então, vamos virar o disco, né? Antigamente a gente tinha o disco, vinil, né? Então, você que não sabe o que é vinil, vá no Google, por favor, que a gente sabe o que é vinil. Vinil, lógico. 40 anos e 40 também? 40 anos. Eu sou mais velho ou tu é mais velho? Eu sou mais velho, eu nasci em abril. Nasci em junho, né? Julho. Julho, então 9 de julho. Eu sou mais velho. Vamos virar o disco, né? Trocar de lado. Antigamente tinham... Tu lembra? Vamos pro lado B. Lado B e lado A. Então vamos pro lado B. O lado A a gente já falou. Vamos falar do lado B, apresentação. Vamos falar. Ele como apresentador. Quinho Fonte. Eu. Fala pra gente, fala para o telespectador e para o web espectador. Quem o Quinho Fonte se espelhou como apresentador? De onde veio essa vontade de estar aqui na telinha apresentando? Hoje tu tá ao contrário, né? Eu que tô te apresentando, uma honra estar aqui te apresentando. Hoje eu estou aqui. Estou aprendendo contigo. Quem foi a pessoa que falou assim, poxa, eu me espelho no Jô Soares, na Ana Maria Braga, no Luciano Huck, no Faustão? Quem foi aquela pessoa que falou assim, poxa, vou seguir? O sonho de ser apresentador ele começa muito cedo, com 7, 8 anos de idade. Assim, eu brincava de ser apresentador. As crianças hoje em dia, ou na minha época, queriam ser policial, bombeiro, médico. Eu queria ser apresentador de televisão. Então, assim, no meu quarto, eu imaginava a plateia, eu tinha convidados, as 10 mais da rádio eram os convidados do meu programa. Eu falava com as pessoas, eu interagia com um fã na plateia. Era muito doido, assim, eu tinha um mundo muito particular dentro do meu quarto. E as minhas inspirações naquela época eram as apresentadoras de programas infantis. Eu não as imitava, mas eu apresentava o programa delas. Xuxa, Angélica, Mari, Eliana, toda essa galera ali, eu falava, eu quero fazer isso aqui, ó, eu gosto disso. Então, desde pequeno eu já sabia que era isso. Mas aí, ao longo da vida, a gente bate no lance de autoestima baixa, a gente, ninguém vai gostar do que eu vou fazer. Encontra aquela pessoa também que joga um balde de água fria. Mas isso até hoje, tá, Anjo? Não basta que todo mundo goste, que até tem hoje. Tem aquele que joga, tá fazendo... Eu faço às vezes... Hoje. Tu falou um pouquinho de dancinha TikTok, a gente não faz, eu não faço dancinha também, mas também não critico quem faz. Eu falo assim, eu faço muita vídeos, né, do TikTok, que é aqueles vídeos engraçados. Sim. Muita gente fala assim, poxa, o vereador fazendo vídeo, o vereador fazendo isso. Então, tem muita gente, não sei se é muita gente chata ou é muita gente que não faz nada e critica quem faz. É isso, as pessoas elas não têm coragem de fazer o que a gente faz. Não tem. É muito mais fácil você apontar o dedo e falar, que coisa feia, coisa chata. Mas ela não consegue correr atrás do sonho dela, ela não consegue levantar o bumbum da cadeira e fazer alguma coisa por ela. E aí, voltando ao lado do apresentador, em 2010 eu coloquei o primeiro programa Grit no YouTube, que era uma época onde todo mundo botava tudo. E aí, assim, esse programa foi muito legal, foi muito bacana, mas eu não tinha, não é seriedade, mas eu não entendia que só aquilo não bastava. Eu achava que eu ia fazer um programa, colocar ali de 10, 15 minutos e que era só isso. Que eu era muito bom pra caramba e que alguém ia me ver e hoje, né, quase 13 anos depois, eu entendo que a corrida é muito mais longa. Mas esse programa, ele durou, acho que quase 3 anos, entrevistei muita gente bacana, entrei em muito lugar legal, que se fosse hoje teria dado um outro rolê, porque hoje eu tenho uma consciência maior do que era aquilo, mas esse programa me rendeu, eu ganhei uma bolsa para cursar cinema, teatro e televisão, então eu fui fazer curta-metragem, fazer peça de teatro e tal, é onde entra a veia do ator, onde eu descobri o lance de ser ator, fui fazer figuração antes de ter minha agência, fui trabalhar na Record no programa do Borival Laço, aquele Cake Boss. Em 2016 abri minha agência e fui fazendo programas nesse meio, assim, fazia com um amigo aqui e tal, mas nada efetivamente como é agora. E aí em 2020, eu fui participar como convidado de um programa de uma produtora para falar sobre casting. A dona da produtora estava lá e falou, você não quer ter um programa aqui não, menina?
eu gostei do que você fala, vem fazer um programa aqui, tá, não sei o quê. Que legal. E aí eu resgatei a ideia do programa Grit de novo pra essa produtora. Mas não deu certo, porque eles eram 2 sócios, o outro sócio era extremamente homofóbico. Então, assim, as coisas não funcionavam pra mim, a gente não tinha uma estrutura, a câmera não funcionava, o microfone falhava, caso, né? E isso não era... Eu levava audiência, eu tinha gente, mas eles não faziam nada disso. Eu falei, gente, obrigado pela oportunidade, mas não dá. Aí eles dividiram a sociedade e essa sócia abriu uma outra produtora. E aí ela me chamou para conversar, ela falou, vamos retomar o projeto e tal. Eu falei, ok, vamos retomar o projeto. E aí temos o programa Grit hoje, a gente fez 1 ano, acho que em outubro, novembro, então deve ter aí 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, onde a gente faz diariamente um programa, 90% das vezes foi ao vivo, e é um programa de entretenimento. Assim, já tive um período podcast, por exemplo, sentadinho na mesa, conversando com as pessoas, mas o que me dá tesão é um programa onde eu estou em pé, onde eu converso com você, onde eu chamo a plateia, onde eu tenho gente em casa, eu tenho um quadro aqui, um quadro ali. Aquele apresentador raiz, da década de 90. Não é isso. E aí quando você me fala de... É isso ou não é isso? É isso. Assim, eu gosto de gente. Eu começo a nossa entrevista falando sobre conexões. Então eu acho que o meu trabalho funciona muito se eu tenho alguém do outro lado, por exemplo, me respondendo, né? Se eu tenho gente na plateia que interage comigo, se eu posso ir lá falar com a pessoa. Eu acho que é muito mais atrativo. É um programa que eu assistiria. E aí a gente bate no lance das inspirações de hoje. Se eu tivesse que me inspire em tal pessoa, seria, por exemplo, no Marcos Mion. O tipo de programa que ele faz, que ele apresenta de chinelo, de moletom, que ele tem um vocabulário próprio, que ele não tem aquela coisa Luciano Huck de polo e de volta pra minha terra. É uma coisa mais desconstruída. Ele tem personagens no palco, ele tem quadros de não sei o que lá. É um programa que foge do que a gente, por exemplo, teve durante um tempo da vida, que era uma coisa mais padronizada. Então, gosto, mas assim, eu procuro sempre... Eu olho, assim, eu tenho muitas... Eu estudo muito, por exemplo, pessoas que foram referências ou que são. Então eu assisti ao documentário do Silvio Santos, que conta a história, que inclusive a minha agência fez essa parte quando ele camelou aqui em Santos. Ele camelou no Rio de Janeiro, mas eles gravam aqui em Santos, e a minha agência fez essa figuração. Então quando saiu, eu fui assistir por 2 motivos, para entender. Aí eu fui assistir o documentário da Marilyn Monroe, fui assistir não sei o que lá, e aí você vai pegando umas referências, não que eu queira ser igual, não é isso, mas o caminho que essa pessoa trilhou, como que ela se desvencilhou de algum momento, como que ela fez tal coisa. Então, aí eu vou trazendo como é o Marcos Mion, por exemplo. Eu não assisto o Marcos Mion por não assistir televisão aberta de uma forma geral. Mas sempre que eu cruzo com algum conteúdo, eu paro para ouvir. Eu sou uma pessoa que eu vejo muita entrevista na hora do almoço, por exemplo. Vou almoçar. Eu boto no YouTube ali e aí eu vejo entrevistas de pessoas que eu acho interessantes, que não necessariamente são apresentadores. Por exemplo, eu assisti ontem a entrevista da Mônica Martelli, que é uma atriz que eu amo, maravilhosa, e aí eu assisti 1 hora de entrevista, e aí daquilo você... Tu tira conteúdo. Você suga alguma coisa e fala, isso aqui eu acho que funciona pra mim. Não que eu imite, mas são pessoas que estão lá na frente, são pessoas que têm gabarito pra falar. Então é nelas que eu tenho que me inspirar. É nelas que eu tenho que mirar para melhorar a qualidade do meu trabalho. E o legal, não se assusta não, que nós estamos aqui na laje, autêntica laje, já passou o sol, agora tá chegando o vento, né? Que aqui vem esse vento, gente. Chegou um ventinho para dar uma refrescada. Preconceito, e o preconceito? Qual área você quer saber do preconceito? Preconceito na vida de Quinho Fonte. Já teve muito? Cara, se eu tiver que contar uma história triste sobre isso, eu não tenho. Assim, na vida, assim, não, eu não tenho uma história sofrida, eu sofri bullying, eu apanhava, não tenho isso. Já tive problemas, por exemplo, de um projeto numa TV regional aqui de Santos, tava tudo certo o projeto, eu teria um programa nesse lugar, tava tudo certo, assim, estávamos indo pra reunião final, assim, sabe? Bateu o martelo. E aí seria uma reunião com toda a equipe, com o dono da emissora e tal, não sei o quê. Quando eu cheguei na reunião, eu não tinha cruzado com ele ainda,
E eu sou o que você tá vendo aqui. Se você me encontrar na padaria, eu sou a mesma pessoa. E aí, fizemos a reunião, eu senti que ele ficou meio calado, a reunião acabou, me chamaram fora da sala, falaram, aqui a gente vai dar uma segurada no projeto, tal, porque a gente vai fazer uns acertos, tal, não sei o quê. Eu falei, acerto? Mas tava tudo certo, gente, o que aconteceu? Não, a gente vai entrar em contato. E aí alguém que tava lá dentro me falou que o dono olhou pra mim, entendeu que eu era homossexual e que aquilo para ele, na emissora dele, que era uma emissora católica, fica a dica, não funcionaria. Ele não teria um apresentador que isso entra na rede social, tá lá dizendo que ele é gay, por exemplo. Então isso me pegou muito errado naquele momento. Sim. Porque isso não me define. Quando eu me apresento, eu não falo, tudo bem, eu sou Quinho Fonte, sou gay. Isso não me define. Isso não me diferencia das outras pessoas hoje em dia. Mas se eu tivesse que contar sobre preconceito e que eu tenha acesso, por exemplo, acho que foi esse, assim. Eu não tenho outros relatos para... Não tenho nenhuma história triste para contar, assim. Acho que teve esse momento que me pegou errado, mas rapidamente eu ressignifiquei isso, porque não era uma limitação minha, era deles. Entendo que se não aconteceu, era porque não era para acontecer. Isso mesmo. Né? Porque mas isso faz tempo, tá? Isso deve fazer, sei lá, uns 4 anos atrás. Mas sempre que me perguntam sobre isso, eu trago essa história. Porque eu acho que foi muito triste. Acho que perdemos os dois naquele momento. Mas... Perdeu tempo. Perdi tempo, perdi energia, perdi ansiedade, perdi... E eu tenho um defeito, eu acredito nas pessoas. Se a gente está conversando aqui, você me diz assim, aqui eu tenho um contato, sei lá, na STV, eu vou botar o seu contato, porque eu vou acreditar em você. Eu vou acreditar em você. Sim. Eu não tenho porque... Eu falo, mas será? Não, eu vou acreditar em você. E isso é um problema. É aí que as pessoas, aí entra a questão da responsabilidade afetiva que as pessoas não têm, né, sobre isso. Mas preconceito, eu não tenho história triste para contar. Acho que teve esse momento que passou e assim, não mudou nada, mas só esse mesmo. Isso aí foi bola pra frente, isso aí só foi um episódio negativo na vida de Quinho Fonte. É isso. E pra gente estamos chegando ao fim do eu tô programa. Com tempo, gente. Mas vamos falar do Quinho pra finalizar, o Quinho família, o Quinho de casa, o Quinho do lar. Como é que é o Quinho? Eu sou do lar, pessoal do lar. Sou casado hoje, né? Hoje eu tenho uma relação familiar distante, por exemplo. Eu não sou aquela pessoa super presente com todo mundo. Aí a gente entra em questões da vida. Então hoje eu tenho uma questão familiar muito limitada. Hoje sou meu marido, os meus cachorros, meus pouquíssimos amigos. Gosto de almoço de domingo, gosto de sentar no sofá. Macarronada. Oh, Jesus, adoro essas coisas. Gosto de conversar, gosto de falar com o pessoal. Mas não tenho muito, assim, ninguém vai ver, por exemplo, Arquivo Confidencial em algum momento, a minha mãe lá falando, é porque eu vendi o carro pro meu filho. Eu não tive essa... E hoje é tudo bem isso, mas assim, eu não tive essa estrutura familiar, essa coisa de vamos apoiar o sonho do Quinho Fonte. Até porque pra família isso nunca foi um sonho. Isso foi alguma coisa, ele tá fazendo porque tá com tempo. Não vamos dar bola pra isso não. Isso é baboseira. Mas hoje com 40 anos e a maturidade que a vida nos traz, eu olho pra isso e falo, tá tudo certo, gente, beleza. Fique em paz. Tá tudo, belezinha, eu sigo o meu caminho aqui e tá tudo ótimo. Mas sou bem família, assim, gosto de casa, gosto de ficar quietinho. Legal, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Por aceitar mais uma vez o nosso convite. Vamos acabar o programa, porque a Lona já tá indo embora. É que vocês não estão vendo aqui, mas a Lona aqui já voou, o pessoal tá no sol, tá maravilhoso. A produção tá segurando. Tinha que ter uma câmera. Tem que ter uma câmera de bastidores aqui, ó. A produção tá segurando a tenda. O vento já deu som. Aqui é bacana, aqui é um programa raiz, é um programa na laje, literalmente na laje. Não é um programa de mentira, é um programa de verdade. Trazer essa conexão de verdade. Voa a tenda, voa todo mundo, só não pode voar as câmeras. Pelo amor de Deus. Nem o apresentador, né, e nem o entrevistado. Gravou tudo, só pra gente ter... Gravou tudo. Tá. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Mais uma vez, esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Antes de terminar, mandar um beijo lá para o Carleon e a Angélica, lá do Pedra Baiana, da Aparecida, Carleon e Angélica. Mandar também um forte abraço para o Giba. Alô, Giba, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Sempre ele tá assistindo o nosso programa. Um beijão para você, Giba. Beijo, Giba. Alô, Denis, o Denão também, Santiago, o Luquinhas, o pessoal da Feira Livre. Todo sábado eu tô lá. Hoje cedo já tava lá. E aí, rapaziada, tudo bem? Comprando a fruta para as crianças. Mandar um beijo para todos os trabalhadores nas feiras livres e também a você que perdeu o seu tempinho, não perdeu o seu tempinho, agregou o seu tempinho nesse bate-papo. Lincoln e ele, Quinho Fonte.
Marquinho Fonte. Sem o S, pelo amor de Deus. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.